Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar alguns aspectos relevantes sobre as associações de tubulações, né, que formam aí os sistemas hidráulicos de tubulações. A gente vai ver alguns aspectos importantes, o que a gente tem que considerar quando a gente está trabalhando com uma tubulação que tem grandes extensões, né, que é o caso das adutoras, ou o que a gente tem que levar em consideração quando a gente está trabalhando com tubulações de pequenas dimensões, de pequeno comprimento, que é o caso das instalações prediais. Então, o que deve ser levado em consideração em cada caso? Além disso, a gente vai entender como é que funciona a energia do escoamento e como que eu posso traçar, por exemplo, uma tubulação que vai levar água de um reservatório a outro, né? E como que esse traçado ele vai se dar. Então, essa aula a gente vai ver sobre esses aspectos. Nessa aula, então, nós vamos falar sobre algumas generalidades dos escoamentos em tubulações, a influência relativa da perda de carga localizada, considerando tubulações de grandes extensões ou considerando tubulações de pequenas extensões. Eu já tinha comentado sobre isso com vocês, mas eu vou trabalhar isso melhor. Nós vamos falar sobre os sistemas hidráulicos de tubulações e estudar o traçado dessas tubulações com relação aos nossos planos de energia, as nossas linhas, né, que relacionam as energias correspondentes ao escoamento. Então, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Bom, quando a gente analisa os escoamentos que estão ocorrendo dentro das tubulações, a gente verifica que esses problemas eles se resumem, e aí vocês têm bastante propriedade para falar isso, depois que já fizeram alguns exercícios que eu passei para vocês, em cálculos que envolvem velocidade, vazão, diâmetro ou perda de carga, né? A perda de carga, como nós já vimos, ela é composta por duas parcelas, né? A gente vai chamar a perda de carga total, aquela correspondente pela parcela da perda de carga distribuída, mais a perda de carga localizada em acessórios, pontos singulares da minha tubulação, como a gente viu na última aula. Em muitos casos, a gente pode correlacionar a perda de carga com o desnível geométrico. Por que a gente pode fazer isso? Vamos supor um escoamento entre duas tubulações. Esse escoamento ele se dá por gravidade, então eu tenho uma tubulação superior e uma tubulação inferior. Se eu aplicar Bernoulli entre o ponto 1 e o ponto 2, que são dois pontos na superfície do reservatório, na superfície livre, o que eu vou ter? No ponto 1, eu tenho a cota Z1 em relação a um plano horizontal de referência, mais a pressão no ponto 1 sobre gama, mais a velocidade no ponto 1 ao quadrado dividido por 2G. Se eu tivesse bomba, eu teria que contabilizar a energia da bomba. Como eu não tenho, isso aqui é zero. No ponto 2, a mesma coisa, né? Só que eu tenho que adicionar a perda de carga entre os pontos 1 e 2, certo? A perda de carga total. Sendo que a perda de carga total é o somatório das perdas de carga distribuídas com o somatório das perdas de carga localizada. Se eu estou aplicando Bernoulli entre dois pontos na superfície de um reservatório, a pressão desses pontos é igual à pressão atmosférica, que eu estou tratando como zero, né, em termos de pressões relativas, então vou zerar. A velocidade no ponto 1 é zero, a água está parada, é um reservatório. A velocidade no ponto 2 é zero, a água está parada, é um reservatório. O que me deixa mostrar que a perda de carga total,
equivale ao desnível geométrico, né? No caso de eu não ter uma bomba. Se eu tivesse uma bomba, eu teria que subtrair a energia dessa bomba aqui, tá? Mas no caso de não haver bomba, o desnível geométrico ele está correlacionado aqui com a perda de carga total. Bom, nós vimos lá no capítulo 2 que a perda de carga contínua, né, dada pela viscosidade da tubulação, do fluido com a tubulação, é dada pela fórmula universal. Então, eu vou somar. Se eu tivesse, por exemplo, diferentes trechos de tubulações, eu vou somar a perda de carga no trecho I com a perda de carga no trecho I mais 1 com a perda de carga no trecho I mais 2. Então, até N, né? Até quantos trechos eu tiver aqui. Então, a perda de carga é dada pela fórmula universal. F de cada trecho vezes L de cada trecho vezes a velocidade de cada trecho dividido pelo diâmetro de cada trecho vezes 2 vezes a gravidade. A perda de carga localizada, por sua vez, conforme visto no capítulo 3, vai ser o somatório dos coeficientes de perda de carga localizada multiplicados pela velocidade de cada trecho ao quadrado dividido por 2g. Beleza, a perda de carga total, então, é a soma desta com essa. Usualmente, a gente pode ter 3 problemas que envolvem o escoamento em tubulações, que é a determinação da perda de carga total e a variação da pressão, o cálculo da vazão e da velocidade média do escoamento e encontrar o diâmetro, né, que constitui aí no dimensionamento da tubulação. Bom, e aí a gente, nesses problemas, tem alguns que a gente pode tratar, né, de forma mais simples, né? Então, tem alguns tipos de problemas que pode ser conveniente desprezar as perdas de carga localizadas sem que eu tenha um prejuízo no meu resultado. No caso de tubulações curtas, que são muito utilizadas em instalações hidráulicas prediais, a perda de carga localizada, ela tem uma influência muito grande. A gente vai até fazer um exemplo para vocês verem como que isso se dá, tá? Então, nesse caso, não posso desprezar. No caso de tubulações longas, que são muito implantadas aí em instalações de recalque, em adutoras, em redes de distribuição de água, a perda de carga localizada pode ser desprezada, porque eu tenho um comprimento expressivo da minha tubulação e, nesse caso, a perda de carga distribuída ela é muito mais relevante do que a perda de carga localizada. Então, por exemplo, é como se eu estivesse somando 1000 com 0,1, né? Então, isso aqui pode ser desprezível com relação à perda de carga distribuída, que é dada pelo comprimento da tubulação, né? Então, tubulações curtas eu não posso desprezar as perdas localizadas, a gente vai ver no dimensionamento de instalações hidráulicas prediais, e tubulações longas é possível desprezar. Bom, vamos ver um exemplo, né, que eu tenho um escoamento a partir de um reservatório e esse líquido chega até outro reservatório. Vamos considerar que essa tubulação ela está na horizontal, eu tenho reservatório 1, reservatório 2, né? Aqui eu tenho entrada na tubulação, aqui eu tenho saída na tubulação e aqui eu tenho um registro de gaveta. Então, eu vou ter perdas localizadas nesses 3 pontos, tá? Diâmetro do trecho 1, comprimento do trecho 1. Diâmetro do trecho 2, comprimento do trecho 2. Esses 2 trechos possuem o mesmo diâmetro. D1 é igual a D2, que é igual a D. Então, a vazão Q1 é igual a vazão 2, que é igual a Q, né? Simplificando aí o meu problema. Então, os dados aí, eu tenho um desnível, ΔZ, entre esses 2 reservatórios. Eu tenho o comprimento do tubo L1, o comprimento do tubo L2, diâmetro de cada um desses tubos, e a gente já observou que eles são iguais,
Vou ter um registro de gaveta, cujo coeficiente de perda de carga é igual a 0,2. Vou ter uma entrada de tubulação, cujo coeficiente de perda de carga na entrada é meio. E eu vou ter a saída da tubulação, cujo coeficiente de perda de carga na saída é 1. O fator de atrito dessas duas tubulações é o mesmo, tá? F, fator de atrito, é 0,025. E o comprimento total da tubulação é igual a L1 mais L2, certo? Então, tá resumido isso tudo nesses dados aqui, tá? Isso tudo que eu falei. Achei melhor falar com a imagem ao lado. Nesse caso, eu vou aplicar Bernoulli entre o reservatório 1 e o reservatório 2. Quando eu aplico Bernoulli entre esses dois reservatórios, velocidade é zero, pressão é zero, então eu vou ficar e não tenho bomba, né? Que o desnível geométrico é igual à perda de carga total, que é dado pelo somatório da perda de carga contínua com a perda de carga localizada. Assim, para cada trecho da tubulação, eu vou ter uma perda de carga contínua. Então, esse daqui é a perda de carga contínua no trecho 1 e essa daqui é a perda de carga contínua no trecho 2. Em cada singularidade, eu vou ter uma perda de carga localizada. Aqui está a perda de carga localizada na entrada, aqui a perda de carga localizada na saída, e aqui no registro, perdão, e aqui a perda de carga localizada na saída, né? Como a gente viu, o diâmetro 1 é igual ao diâmetro 2, que é igual a D, o que leva que a velocidade 1 é igual à velocidade 2, que a gente vai chamar de V, e o fator de atrito são iguais. Então, fazendo isso aqui igual a isso aqui, isso daqui igual a isso, que é 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 igual a V, então, arrumei a minha equação, né? Então, perda de desnível geométrico é igual a FL1V ao quadrado dividido por D vezes 2G, mais no trecho 2, mais na entrada, mais no registro, mais na saída. Então, colocando tudo aí, né, multiplicando a velocidade ao quadrado vezes 2G, então vou colocar a velocidade ao quadrado sobre 2G, perdão, em evidência, eu vou ficar com FL sobre D, ou seja, a perda de carga distribuída na tubulação total, sendo L a soma de L1 mais L2, mais o somatório dos Ks, dos coeficientes de perda de carga localizada, né? Multiplicado por V ao quadrado sobre 2G. Colocando aí os dados, né? Passando os dados que eu tenho, não vou colocar o comprimento, porque eu não tenho, nem o diâmetro, vou deixar em função de L de D. Observem aqui o meu resultado. Aqui eu coloquei o somatório dos coeficientes K, né, de perda de carga localizada. Observem que, se eu tiver um valor de L muito grande, quando eu multiplicar por 1/4, né, por exemplo, L, comprimento da minha tubulação, é igual a 1.000 metros, que é um comprimento relativamente grande. Quando eu dividir 1.000 por 4, eu vou ter 250, né? 250. Se eu dividir aí pelo diâmetro, vamos supor que é 100 milímetros, né? 0,10, eu vou ficar com 2.500 aqui. 2.500 perto de 1,7 é muito grande, então eu posso desprezar, né? Porque na hora que eu tô somando, esse valor aqui de 1,7, dadas as perdas de carga localizadas, ele é irrisório perto da perda de carga distribuída que eu tive, né? Agora, se eu tiver um comprimento de tubulação de 10 metros, então quando eu multiplicar 1/4 por 10, eu vou ficar com 2,5. 2,5 dividido por 0,1 vai dar 25. 25 perto de 1,7 já faz alguma diferença. Então, nesse caso, a perda de carga localizada, ela vai ser relevante para mim. Deu para entender?
Como nós sabemos, as tubulações elas são usadas para transportar fluidos entre dois pontos diferentes, né? A gente pode falar aí reservatórios. Então, o estudo dos casos que existem entre as diferentes situações que a gente vai nos deparar é muito importante. De acordo com a configuração utilizada no escoamento, os sistemas vão ganhar diferentes nomes. Então, eu tenho escoamentos em tubulações que eu posso chamar de adutoras, se eu estiver transportando água, né, de um reservatório até outro, ou de uma captação até uma estação de tratamento de água, né? Posso ter tubulações que sejam ramificações, e aí eu faço, né, uma ramificação desde a adutora até um certo outro ponto. Eu posso ter as redes malhadas, que são sistemas de distribuição de água, e eu posso ter os escoamentos, né, de recalque e sucção, né, que são característicos aí das bombas e dos sifões. Bom, vamos considerar que o escoamento está acontecendo entre dois reservatórios, que é o caso das adutoras, quando eu tenho um escoamento entre dois reservatórios, conforme está indicado aí nessa figura. Eu tenho que o comprimento da minha adutora é L, o diâmetro da adutora é D, a velocidade do escoamento da água é V, a rugosidade equivalente dos materiais é Ezinho, né? E o desnível topográfico é dado por ΔZ, né? Assim, eu consigo escrever, né, a posição da minha linha de carga vai ser dada pelo somatório da cota geométrica de cada ponto. Então, vamos tomar aqui um plano de referência. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, por exemplo. Eu tenho Z, cota 1 deste ponto, certo? Mais até a linha de K, a linha piezométrica, eu tenho P sobre gama, mais até a linha de energia, eu tenho velocidade ao quadrado sobre 2G, né? A linha de carga é dada pelo somatório. Linha de carga é Z mais P sobre gama mais V ao quadrado dividido por 2G. A linha piezométrica é Z, a cota topográfica, mais a cota de pressão, P sobre gama, né? Então, fiz isso daqui. Linha de energia, Z mais P sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G. Linha piezométrica, Z mais P sobre gama. A gente já viu isso. Então, como eu estou falando de reservatórios, pressão 1 é igual a pressão 2, que é igual a pressão atmosférica. V1 é igual a V2, que é igual a zero. Aplicando Bernoulli entre as duas superfícies dos dois reservatórios, eu vou ter que o desnível topográfico é igual à perda de carga, certo? Então, a perda de carga se relaciona com o desnível topográfico dessa forma, quando eu tenho uma adutora, quando eu não tenho outra fonte de energia, né, dentro do meu sistema. Então, o desnível vai impor a perda de carga total, que é dado pela equação anterior, por essa equação aqui. Eu vou empregar a equação da continuidade como uma das equações para resolver o meu problema, a equação da resistência, né, da perda de carga distribuída, como uma segunda equação para resolver o meu problema, e a equação da perda de carga localizada como sendo uma terceira equação para solucionar o meu problema. Bom, além disso, é importante que eu diga a vocês que existe uma relação entre a declividade da linha de energia e a perda de carga unitária ao longo da minha tubulação. Vamos considerar o escoamento ocorrendo aqui entre dois pontos de uma dada tubulação, certo? Do ponto 1 até o ponto 2.
Esse escoamento, ele tem um trecho, né, com um comprimento L e um desnível em relação à horizontal igual a D. Eu posso calcular a declividade dessa tubulação dividindo o desnível pelo comprimento da tubulação na horizontal, tá? Então, vamos supor que eu tenha aí uma declividade de 10%, né? Ou seja, a cada que eu ando na vertical, eu vou ter que andar 10 na horizontal, né? O que vai gerar uma declividade dessa forma. Na verdade, para o lado contrário, né? Claro. Bom, a inclinação da linha de energia, ela é dada aqui pela tangente do ângulo alfa, né? Se eu vou procurar aqui a tangente do ângulo alfa. Tangente de alfa é igual a cateto oposto, que é a perda de carga distribuída, aqui é só perda de carga distribuída, tá? Dividido por esse comprimento aqui na horizontal dos pontos, entre os pontos 1 e 2. Então, perda de carga distribuída dividido por H. Tangente de A mais H vai ser L cosseno desse ângulo, né? É L, que é esse daqui, cosseno de beta. H é L cosseno de beta. Então, tangente de alfa vai ser igual a HP dividido por L, né? Perda de carga distribuída dividido pelo comprimento da tubulação é a perda de carga unitária, certo? Dividido pelo cosseno de beta. Então, organizando essa equação, eu vou ficar com a perda de carga unitária multiplicado por raiz de 1 mais tangente ao quadrado de beta. Se esse ângulo beta for muito pequeno, ou seja, se a inclinação da tubulação em relação à horizontal for pequeno, eu posso aproximar que tangente do ângulo alfa é praticamente a perda de carga unitária. Agora, se essa inclinação, se essa declividade for muito grande, se esse ângulo beta for grande, aí eu não consigo aproximar essa raiz aqui, né, como sendo 1. Então, nesse caso, eu não posso aproximar a linha de energia igual à declividade da tubulação, tá bom? No geral, nas tubulações, L eu posso calcular como sendo H ao quadrado mais D ao quadrado, raiz disso daí, né? Mas eu tenho que Dzinho ao quadrado, essa altura aqui, essa declividade, esse desnível, ele é muito menor do que o comprimento H, né? A distância entre os dois pontos. Então, eu posso aproximar o comprimento L com o comprimento na horizontal H, no geral. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, de aplicação. Eu tenho H igual a 10 metros. Essa distância horizontal entre os pontos 1 e 2 igual a 10. O desnível é igual a 1 metro. Então, a minha inclinação da tubulação é 10%, certo? O meu L, calculando aqui, né, 1 ao quadrado mais D ao quadrado, raiz disso daí, vai dar 10,05. que é muito próximo de 10. Então, eu posso aproximar o meu L com o valor de H. Então, nesse caso, a declividade da linha de energia é igual à declividade da tubulação. Declividade da linha de energia, que corresponde aí à perda de carga unitária, é igual à declividade da tubulação, que é a inclinação dessa tubulação em relação à horizontal. Bom, agora a gente vai estudar o traçado da tubulação com relação à linha de carga, né? As linhas de energia do nosso escoamento. Então, o que a gente precisa fazer é considerar uma adutora ligando dois reservatórios que têm seus níveis constantes. Vamos considerar um comprimento de adução tão grande, tal que eu possa desprezar as perdas de carga localizada.
Nas tubulações, as velocidades ficam em torno aí de 1 e 2 metros por segundo, o que faria com que a carga cinética ficasse entre 0,05 e 0,2 metros. Então, vou desprezar também a carga cinética. Nesse caso, se eu não tenho carga cinética, se carga cinética é zero, a linha de energia está correspondendo à linha piezométrica, tá? É comum, então, por simplicidade, dada essas velocidades que na prática acontecem em tubulações adutoras, eu adotar essa coincidência entre a linha piezométrica e a linha de energia. Mas é preciso que a gente não esqueça que a distância entre as duas é dada pela carga cinética. Nos escoamentos nas tubulações, eu posso considerar os planos de carga efetivo e os planos de carga absoluto. No plano de carga efetivo, eu vou fazer o cômputo das pressões relativas, certo? Então, tudo em relação à pressão atmosférica, sendo a pressão atmosférica zero. E ao passo que, no segundo caso, eu vou computar as pressões absolutas naquela linha. Então, a diferença entre o plano de carga efetivo e o plano de carga absoluto é a pressão atmosférica dividido por gama, né? Porque a gente está falando em termos de altura de pressão. Então, eu vou estudar primeiro o caso, que é a tubulação que se dá totalmente abaixo da linha de energia, ou linha piezométrica, que elas estão coincidindo, que é o caso normal ou o caso ideal, né? Aquele caso que a gente prefere que aconteça. Então, vamos só observar aqui. Eu tenho o plano de carga absoluto, que corresponde à energia total disponível no meu escoamento antes dele começar a acontecer, certo? Que está acima do plano de carga efetivo, né, que corresponde aqui ao nível da superfície d'água no reservatório 1, que corresponde à energia total do meu escoamento antes de acontecer, em relação à pressão atmosférica como sendo zero, né? Então, esses dois, eles estão distantes de uma altura que é igual à pressão atmosférica dividido por gama. Então, o escoamento se dá a partir do reservatório 1 até o reservatório 2 com um desnível geométrico, tá? Eu vou ter aqui a linha de energia que sai do reservatório 1 até o reservatório 2, né? Que corresponde aqui à linha piezométrica, que é dada pela cota mais pressão sobre gama na tubulação. Tá? A gente vai desprezar V ao quadrado sobre 2G. E eu tenho a linha de energia absoluta, que se refere às pressões absolutas. Então, eu tenho que somar a parcela devido à pressão atmosférica. Então, elas estão distantes de P atmosférico sobre gama. Bom, só para vocês conseguirem diferenciar. Nesse caso, todos os pontos que eu pegar aqui vão estar sobre pressão positiva, né? A pressão em cada um dos pontos é essa altura vezes o peso específico do fluido. Então, tudo isso vai dar um valor positivo, pressão maior que zero para todos os pontos do meu escoamento. Então, pressão maior que zero. A perda de carga total é igual ao desnível geométrico, né? Que vai ser, então, a perda de carga distribuída. O ponto D, que é este ponto aqui, que eu estou tomando como referência, a carga de pressão vale P sobre gama, né? No ponto D, a carga de pressão é igual a P sobre gama, que equivale a essa altura do ponto D até o ponto E, né? Então, até a linha piezométrica. A gente vai chamar essa carga de pressão como sendo a carga dinâmica efetiva, ou seja, que considera que esse fluido está em movimento, porque observem que essa carga, ela é a carga total menos uma quantidadezinha aqui, que é
dada pela perda de carga, que só acontece se o fluido está em movimento, né? Então, a gente vai chamar esse comprimento DE de carga dinâmica efetiva, tá? Que é a pressão que ocorre quando eu tenho um movimento, quando eu tenho velocidade aqui dentro na minha tubulação, quando tem escoamento. A carga de pressão absoluta equivale aí ao comprimento DG. Perdão. DG, que está aqui, né? Absoluta em relação à linha de energia absoluta. Mas eu tenho também, se eu fechar, por exemplo, o registro no ponto 2 aqui, eu vou ter que esse fluido na tubulação, ele está parado, ele não tem velocidade, portanto não tem perda de carga. Se não tem perda de carga, a carga de pressão no ponto D vai ser dada pela distância entre o ponto D e o ponto F, que é o plano de carga efetivo, tá? Essa pressão aqui, ela é chamada de carga estática efetiva. Essa carga é utilizada para dimensionar a tubulação nesse caso, tá? Considerando a tubulação fechada, que é a pressão máxima que vai estar ocorrendo na minha tubulação, né? Que é dada desprezando a perda de carga, tá bom? Essa daí é a situação normal de se ocorrer. Tudo isso que eu falei está descrito aqui. O segundo caso é quando a linha de energia coincide com a tubulação. Esse caso corresponde ao escoamento em canal, né? Então, é o caso dos escoamentos nos condutos livres. É um escoamento muito importante na hidráulica, né? Utilizado aí nas tubulações de esgoto, escoamento em canais, como a gente vê, e é estudado em hidráulica 2. Então, nós não vamos aprofundar nesse caso, mas nós precisamos conhecer, né? Que nesse caso a tubulação coincide com a linha de energia. Um terceiro caso é quando a tubulação ela está acima da linha de energia e abaixo da linha de energia absoluta, né? Então, aqui está a minha linha de energia absoluta, que difere da linha de energia em P sobre gama, P atmosférico sobre gama, né? Então, ela está entre essas duas linhas de energia, mas está abaixo do plano de carga efetivo. Então, se eu tiver já um escoamento desenvolvido, se essa linha já estiver previamente cheia, quando eu abrir o registro aqui em R2, o escoamento ocorre do ponto 1 até o ponto 2 em condições normais, com uma carga, né, ΔZ igual a carga H, igual ao desnível geométrico. Nos pontos acima da linha de energia, eu vou ter uma pressão negativa, nos pontos que estão aqui acima, ó. Acima da linha de energia, eu tenho pressão negativa. No ponto B e D, onde eu coincido com a linha de energia, a pressão na tubulação fica nula. Nesse trecho aqui, BCD, que eu falei para vocês que a pressão vai ser pressão negativa, ou seja, abaixo, inferior à pressão atmosférica, o escoamento ele pode ficar irregular, porque o ar dissolvido na água, ele vai se desprendendo e pode tender a acumular aqui no ponto mais alto, né? Também, além disso, nas juntas das tubulações pode haver entrada de ar, o que pode prejudicar o escoamento. Nesse caso, não é recomendado a instalação de ventosas, que são dispositivos que são utilizados para fazer a eliminação do ar. Uma recomendação é utilizar bomba ou outro recurso aí para eu conseguir aumentar a pressão no trecho, né, que está desenvolvendo aqui uma pressão negativa, encher a tubulação e expulsar o ar.
Se o ar entra tanto que a pressão no ponto C aqui, né, é igual à pressão atmosférica, nesse caso, a linha piezométrica vai ser dada, né, por CG. Então, ela vem do ponto C até o ponto G aqui, ao invés dessa linha aqui que a gente está observando, G até O, né? E aí, nesse caso, após o ponto C, a água não vai mais encher completamente o tubo e vai acontecer como se fosse o escoamento livre em canal, né? Porque a pressão corresponde ali à pressão atmosférica, tá? Só aqui no ponto X, depois, a partir desse ponto, né, que é dado aqui pela paralela, que eu vou voltar a encher novamente a tubulação. Então, aqui está descrito tudo isso que eu falei para vocês. Um quarto caso é o caso em que a tubulação ela corta a linha de energia, corta o plano de carga efetivo, mas está abaixo da linha de energia absoluta, tá? É uma situação que não é muito boa, uma posição inconveniente. Devido à própria pressão, a água consegue chegar. Deixa eu voltar na imagem. A água ela consegue chegar até o ponto B, até o plano de carga. A altura máxima que ele consegue chegar é o plano de carga efetivo. Se eu tirar todo o ar da tubulação, ou seja, se eu escorvar a tubulação, pode haver escoamento. Eu tenho que tirar todo o ar e preencher ela de água previamente, né? Que condiz aí com a escorva. E aí isso pode ter escoamento. Entretanto, o escoamento vai ser interrompido sempre que houver entrada de ar nesse trecho aqui de pressões negativas, né? Porque vai haver aí um vácuo. A tubulação, ela funciona como um sifão, porque vão ocorrer pressões negativas acima da linha de energia, tá? Se entrar ar nesse trecho acima do plano de carga efetivo, o escoamento ele vai cessar e aí vai ser necessário uma nova escorva. Então, é possível? Mas não é um escoamento que seja recomendado, tá? No geral, é interessante que esse escoamento ele se dê abaixo do plano de carga efetivo. Então, evitar situações dessa forma. Um quinto caso, em que a situação é muito ruim, é que a tubulação corta a linha de energia absoluta, né? Embora ela fique abaixo do plano de carga efetiva, mas cortando a linha de energia absoluta, eu vou ter aí pressões negativas, né? Bem indesejáveis. Há escoamento, mas com a vazão bem menor do que nos outros casos. A linha de energia, né, a linha piezométrica agora, ela vai ser dada por CG e XK, né, que é paralela a essa linha CG. No trecho CDX, nesse trecho aqui, a água ela está escoando como se fosse escoamento em conduto livre, ela não preenche completamente a seção do conduto. A pressão ela volta a ser positiva no ponto X. Nesse caso, é interessante fazer o quê? Colocar uma caixa de passagem no ponto C, que tenha aí registros de entrada e de saída, para que eu faça a compatibilização dos pontos dos trechos anteriores e posteriores, né? Então, colocar um reservatório aqui nesse ponto é o ideal. Uma sexta situação é quando a tubulação corta a linha de energia absoluta e o plano de carga efetivo, mas está abaixo do plano de carga absoluto. É uma situação pouco comum e requer alguns cuidados, que são eles. Se houver escoamento com uma vazão Q, no ponto F e no ponto E, as pressões são nulas, né? Na onde eu corto a linha de energia. Nos trechos F até B e de D até E, as pressões são nulas. São negativas, perdão.
né? São negativas, abaixo da pressão atmosférica. No trecho BCD, as pressões absolutas são nulas. O que isso não ocorre na prática, né? Não tem um vácuo absoluto. Então, o escoamento ele deve ser feito através de bomba, de forma que a linha de energia seja adequada ao escoamento que se pretende. Então, esse caso aqui, né, não dá para se ter na prática, a gente tem que utilizar uma bomba. No caso em que a tubulação corta a linha de energia absoluta e o plano de carga efetivo, o escoamento é impossível por gravidade e deve-se utilizar uma bomba para promover o escoamento no trecho que se encontra acima da linha de energia absoluta. Pessoal, então era isso que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar.